APS-C ou full frame? Qual é o sensor dedicado para ti? Olá, o meu nome é Pedro Rendas e eu sou fotógrafo português. Neste canal falamos de fotografia e videografia, do mais simples ao mais complexo, sempre no nosso idioma. Hoje vamos discutir um tema quente que é tamanho de sensores, ou a pergunta mais velha do mundo: será que o tamanho interessa? Se é um tema que te interessa, simplesmente se queres saber a minha opinião, fica até depois da intro. Até já! Ora, então, vários tamanhos de sensores e porque é que eles existem? A maior razão porque existem sensores de vários tamanhos tem a ver com o custo e com o peso. Obviamente que nós não podemos ter um sensor do tamanho de uma câmara fotográfica, como neste caso, estamos a falar de uma Sony A6000 com um sensor APS-C dentro de um telemóvel ou mesmo de um drone pequeno ou de uma Action Cam. São necessários sensores de tamanhos diferentes para utilizações diferentes. Neste caso, o sensor do telemóvel é um sensor bastante pequeno. Algumas câmaras têm sensores de tamanhos diferentes, maiores, mais pequenos, o que impacta o custo e o peso de cada câmara e lhes dá algumas características diferentes. Mas primeiro vamos perceber bem como é que funciona a projeção de luz de uma lente em cima de um sensor, para percebermos que impacto é que tem a diferença do tamanho do sensor. Ora, aqui temos mais ou menos a projeção de uma lente, ou um diagrama de como é que é a projeção de uma lente. Eu gostava que compreendessem que uma lente projeta uma imagem circular, e é por isso que as lentes são circulares, digamos assim. Portanto, uma lente que tem um front element, ou um elemento frontal circular, captura luz e depois projeta uma imagem circular em cima do sensor. Ora, olhando de volta para este diagrama, conseguimos perceber que esta projeção circular vai depois bater então num sensor que é retangular, do formato que tipicamente estamos habituados a ver fotografias, não que seja o único formato possível. Portanto, existem câmaras em que o formato da fotografia é quadrado. Mas pronto, falando do tipo de sensores mais comuns, temos aqui então uma projeção que vem da lente que é circular, que depois vai bater em cima de um sensor que é retangular. Neste caso, temos aqui uma projeção, que poderemos chamar uma projeção de uma lente full frame, porque tem uma projeção com tamanho suficiente para apanhar um sensor full frame, e se formos ver o impacto na fotografia, um sensor full frame vai apanhar este campo de visão da fotografia e um sensor APS-C vai então, como é um sensor mais pequeno, capturar uma parte inferior. Mas não existe só sensores full frame e APS-C. Se virmos de repente um diagrama dos vários tipos de sensores que existem, podemos ver que para além da APS-C, e atenção que nem todos os sensores da APS-C têm o mesmo tamanho, por exemplo, existe uma pequena diferença entre sensores APS-C da Canon ou sensores APS-C da Nikon e da Sony e Pentax, Fuji, por aí fora, mas por exemplo, existe aqui uma diferença de tamanho relativo, neste caso, deste diagrama de sensores APS-C e full frame, mas existem sensores mais pequenos que a APS-C ainda. Portanto, existem sensores micro 4/3 ou 4/3 que são usados muito por marcas como a Panasonic e a Olympus, não que a Panasonic não faça sensores de outros tamanhos, que também faz. Sensores de 1 polegada que ainda são mais pequenos, que são tipicamente usados por drones de gama média e alta e algumas bridge cams ou câmaras compactas de gama alta, mas depois existem sensores ainda mais pequenos, como por exemplo os sensores de 2/3, que são usados, por exemplo, em câmaras em action cams, como GoPros, por aí fora, e sensores mais pequenos tipicamente são usados
por telemóveis. Okay? Voltando ao diagrama que tínhamos da projeção da lente, podemos imaginar aqui que uma projeção desta lente, o sensor full frame tem então este campo de visão, o APS-C tem um campo de visão mais pequeno, os sensores mais pequenos teriam ainda campos de visão mais reduzidos. E isto chamamos um crop factor. O que é um crop factor? O crop factor é o recorte que nós fazemos à projeção da lente. Agora, obviamente que existem várias lentes com projeções diferentes. Porquê? Porque não faz sentido eu estar a projetar uma imagem enorme, como temos aqui, se só vou aproveitar um pequeno recorte, um pequeno crop dessa imagem. Por isso temos aqui, por exemplo, duas lentes de duas tecnologias diferentes. Esta é uma lente 56mm APS-C e esta é uma lente de 85mm full frame. Devido ao crop factor e devido ao facto que os sensores fazem recortes diferentes nas lentes, elas têm distâncias focais diferentes, mas na realidade, tendo em consideração o crop factor, vão produzir imagens exatamente com o mesmo recorte. Portanto, esta é uma lente full frame e esta é a lente igual à APS-C. Esta lente pesa cerca de 300 gramas, tem uma abertura de 1.4, esta lente pesa cerca de 700, 800 gramas e tem o mesmo tipo de abertura. Esta lente custa 300 euros, esta lente custa 800 euros. Obviamente, estamos a falar de coisas diferentes. Ora, vamos então ver na prática e em fotografias qual é a diferença que o crop factor faz numa fotografia, considerando a mesma distância focal nos dois sistemas, é a APS-C e full frame. Estou olhando aqui para estas duas fotografias. A fotografia da esquerda foi feita com a mesma objetiva num sistema full frame e a fotografia da direita foi feita num sistema APS-C. Como é óbvio, o sistema APS-C tem um campo de visão ou um crop factor mais pequeno. No caso da Sony e da Nikon, esse crop factor é 1.5, o que quer dizer que uma lente, por exemplo, de 20mm em full frame, num sensor APS-C vai ser correspondente a uma lente de 30mm, porque ao multiplicarmos 20mm por 1.5, vai-nos dar então os 30mm. E é isso que vemos aqui. Portanto, uma lente com a mesma distância focal, num sensor full frame, tem um campo de visão diferente ou maior do que a mesma lente projetada num sensor APS-C. E é importante dizer que essa distância focal, quando se trata de lentes APS-C ou full frame ou qualquer outro sistema, não é tomada em consideração o crop factor. Ou seja, esta lente é 56mm, é APS-C, esta lente é 85mm e é full frame. Mas, por causa do crop factor, se eu puser esta lente numa máquina APS-C, vai ter o mesmo campo de visão que esta 85mm tem em full frame. Porquê? Porque 56mm vezes 1.5 dá cerca de 85. Agora, o que é importante referir? É que se mudarmos o sensor para um sensor APS-C, um sensor full frame, diminui o campo de visão, não altera a exposição. Ou seja, se nós tirarmos duas fotografias em full frame e APS-C, usando os mesmos settings, o mesmo ISO, o mesmo shutter speed e a mesma abertura da lente, vamos ter exposições idênticas nos dois tipos de sensores, ok? E não vai haver alguma alteração. Eu sei que disse que os sensores maiores capturam mais luz, e é verdade, mas isso não influencia a exposição, influencia a quantidade de ruído. Portanto, olhando aqui para outro exemplo, se pegarmos nas mesmas fotografias, mas fizermos um recorte para o mesmo campo de visão, vamos ver que a exposição é totalmente idêntica, neste caso em três tipos de sensores, no full frame, APS-C e 1/2. Outra
Outra questão que se costuma referir é o full frame look, ou as diferenças que existem na profundidade de campo. E isso não é bem assim. Ou seja, tipicamente as pessoas gostam de dizer que um sensor full frame faz uma maior profundidade de campo, que faz com que dê aquele full frame look, ou look full frame, que faz com que o fundo seja mais focado. Mas isso não é verdade. O que acontece é que nós, quando estamos a usar uma máquina full frame, devido a termos um campo de visão maior, para fazermos o mesmo enquadramento, chegamos mais perto do sujeito que vamos fotografar. E é o facto de estarmos mais perto do sujeito é que cria a diferença da profundidade de campo. Porque se eu tirar duas fotografias com duas lentes similares, a APS-C e full frame, mas que compensar a distância entre o sujeito para que sejam equivalentes, vou ter exatamente a mesma profundidade de campo. E agora voltamos. Porquê? Se eu tenho a mesma exposição, se posso simplesmente comprar uma lente com uma distância focal mais pequena para compensar a diferença do crop factor da APS-C, porque é que os fotógrafos pagam o triplo e às vezes o quádruplo do preço por máquinas e por lentes full frame do que a APS-C? E a resposta é o ruído. Okay? Voltamos ao triângulo da exposição, e se tiverem dúvidas sobre o que é o triângulo da exposição, vejam este vídeo que eu ponho aqui o link em que explica o que é o triângulo da exposição. Os fotógrafos estão sempre a tentar equilibrar três fatores, que são a velocidade do shutter, a abertura de lente e o ISO, para tentar chegar a uma exposição perfeita. Eu, ao usar full frame, consigo ter menos ruído, o que quer dizer que posso usar ISOs mais altos. E isso vai fazer com que tenha mais flexibilidade na minha fotografia. Para algumas fotografias isso não faz diferença nenhuma. Por exemplo, no meu trabalho ou no meu emprego full-time, digamos assim, que é a fotografia de real estate, não faz diferença absolutamente nenhuma, porque eu estou a tirar fotografias a coisas estáticas em cima de um tripé e, como tal, usando o triângulo da exposição, eu posso simplesmente aumentar o tempo do meu shutter para ter uma exposição maior, e isso não me faz diferença nenhuma se estou a usar a APS-C e full frame. Eu uso muitas vezes uma Sony A6000, às vezes uma Sony A6500 e outra vez esta câmera que estou a filmar é uma Sony A7 III, e não há diferença absolutamente nenhuma nos resultados finais das fotografias que obtenho. No entanto, se estiver a fazer, por exemplo, fotografia em baixa luz, em que não tenho um tripé e que não posso aumentar o meu shutter speed, porque senão vou desfocar a fotografia, porque vou ter motion blur, aí poder aumentar o ISO e ter menos ruído vai-me trazer uma vantagem real e palpável no mundo real. Ou se estiver, por exemplo, a tirar fotografia a pássaros em voo, em que preciso usar shutter speeds muito elevadas para conseguir congelar o movimento do pássaro a voar e não ficar com o pássaro chocado, eu preciso de usar ISOs muitas vezes mais altos para compensar essa diferença de shutter speed, e nesse caso um sensor full frame faz uma diferença tremenda. Por isso, voltando, não há diferenças de qualidade de imagem, não há diferenças de exposição e não há diferenças de profundidade de campo entre sensores de vários tamanhos. Okay? Eu sei que na prática do que estamos aqui a falar, na profundidade de campo, na prática há, porque eu chego mais perto dos meus sujeitos e, como tal, crio uma maior profundidade de campo, mas não é uma característica do sensor. A razão principal para ter um sensor maior é diminuir a quantidade de ruído e permitir-me usar ISOs mais altos. Okay? De resto, não há absolutamente diferença nenhuma. O que é que há diferença? É na atenção que as marcas dão às máquinas dos vários sistemas. Algumas marcas focam-se muito no sistema APS-C, como é o caso da Fujifilm, e fazem excelentes máquinas APS-C. Outras marcas como a Sony, a Nikon e a Canon
focam-se mais nos sistemas full frame e, como tal, quando eu compro uma câmara APS-C, ela normalmente tem algumas restrições que não vamos encontrar nas suas irmãs mais velhas, nas suas irmãs maiores full frame. Dou-vos exemplo, por exemplo, entre as câmaras APS-C da Sony e as câmaras full frame. As câmaras full frame da Sony vão a shutters mais elevados, por exemplo, esta Sony A7 III vai a 1 sobre 8000 segundos. Estas câmaras APS-C só vão a 1 sobre 4000. As câmaras full frame conseguem ter um ISO mínimo de 50, esta câmara full frame tem um ISO mínimo de 100. E tudo isto são constrições que nos são impostas, que nos limitam a nossa criatividade e a nossa adaptabilidade às coisas que podemos encontrar. No entanto, a APS-C tem algumas vantagens. Por exemplo, na fotografia APS-C, ou até sensores mais pequenos, com micro 4 terços, quando precisamos de fotografar sujeitos que estão muito longe, o facto de termos mais, e temos muita luz disponível, o facto de termos um crop factor maior pode-nos ser vantajoso. Por exemplo, se eu tiver uma lente 400 mm para fotografar pássaros em voo, se estiver a usar um sistema full frame, ela é 400 mm, mas se estiver a usar com crop factor de 1.5, ela de repente é equivalente a uma 600 mm, que me permite chegar muito mais perto. E se estiver a usar um micro 4 terços, a mesma lente fica com um crop factor de 2 a 800 mm e tipicamente são lentes muito mais pequenas e muito mais fáceis de transportar. E agora a pergunta final, que é: qual é o sistema indicado para ti? E isso depende muito da utilização que lhe vais dar, como tudo na vida, não é? Se eu não quiser andar no mato, um Jeep não é o carro indicado para mim, preciso de um carro se calhar económico ou um carro familiar, se precisar de transportar muitas coisas. Na fotografia é a mesma coisa, os vários sensores têm utilizações diferentes para coisas diferentes. Eu viajo muito, preciso de carregar comigo a câmera com 2 ou 3 lentes em viagem numa mala pequena, APS-C ou micro 4 terços. Okay? Se eu andar com uma câmera full frame e 2 ou 3 lentes destas, eu preciso de uma mochila, nem posso usar uma sacola. Okay? E vou andar com 4, 5, 6, às vezes mais quilos às costas, o que não é nada agradável, acreditem ou não. E se não for fazer fotografia em ambientes de pouca luz, não vou ver diferença absolutamente nenhuma na qualidade da minha imagem. Agora, sou um fotógrafo profissional, fotografo eventos, por exemplo, casamentos, em que estou a fazer recepções, onde há pouca luz. Aquela diferença de sensibilidade de ISO, aquela diferença de ruído, vai-me fazer uma diferença enorme. Vai fazer com que eu possa usar shutters mais elevados, vai fazer com que as minhas fotografias tiradas dentro de ambientes fechados sejam muito mais límpidas e muito mais agradáveis. Para esses casos temos o full frame, é o sistema mais indicado. Para vídeo, em que eu não posso simplesmente aumentar o tempo de exposição, não é? Porque o tempo de exposição é predeterminado. Full frame faz uma diferença muito grande. Por isso a minha recomendação é a seguinte: se achas que vais dar uma utilização mais profissional, em que tens que adaptar-te a qualquer tipo de ambiente, seja ele de luz, a vários tipos de fotografia, e ter confiança que tens o menos número de restrições possíveis àquilo que fazes, investe num sistema full frame, mas sabe que vais pagar 3 vezes pelo preço das coisas e vais carregar 3 vezes o peso contigo. Se és um fotógrafo mais amador, que tem mais paixão e que não te importas de algumas restrições que o sistema APS-C possa dar, especialmente em ambientes com pouca luz, escolhe a APS-C. Não vais notar nenhum tipo de diferença na qualidade das tuas fotografias, desde que não atinjas os limites da câmara que tens, neste caso a APS-C.
Eu espero que este vídeo tenha sido elucidativo, espero que tenha explicado mais ou menos bem as diferenças entre os vários sistemas. Sei que alguns de vocês provavelmente não concordam comigo e estou à espera que me digam exatamente porquê aqui em baixo nos comentários. Se gostaram do conteúdo e se querem ter mais conteúdos deste canal, já sabem, subscrevam aqui em baixo e até à próxima. Adeus!